se o Denis vai falar isso, mas eu sou da área, eu sou geólogo de formação, então eu trabalhei muito tempo com pesquisa em caverna. Então, quando a Ayla falou do Rodrigo e de morcego, para mim é fantástico isso, porque eu convivi muito com esse bicho, eu acho ele extremamente importante. Quem estuda sabe melhor do que eu da importância desse bicho. E como esse bicho é mal visto por um tema que eu até conversei antes aqui com o Felipe e com a Maria, que é justamente a informação atrelada à imagem. Como que construíram uma imagem tão negativa de uma espécie tão importante, né? De um grupo tão importante da fauna, né? Para o mundo, não é só o Brasil e outros lugares. O ecossistema como um todo depende de espécies como os morcegos, né? E, enfim, só que ele é mal visto por causa de uma imagem de cinema e histórias, né? Porque as sociedades não conseguem separar o que é verdade e o que não é. Ah, isso é ficção, isso não é ficção, e acaba estragando a vida de um bicho, né? Então, e eu vou falar um pouco disso para vocês que gostam de fotografia e usam a fotografia como um instrumento, né? Então é isso. Eu não sei, já o Denis chegou. Beleza. Bem na hora sempre cai, né? Vou... Pode começar, Ana. Já estava aqui nervosa pela segunda vez no dia. Vamos lá. Então, por que eu estou aparecendo até agora aqui no seminário? É porque eu vou apresentar o Gambarini, né? Eu não vou dizer há quanto tempo eu conheço o Gambarini, né? Mas foi lá pelo começo do século, mais ou menos, quando ele andava atrás das primeiras onças pintadas, né, para fotografar. Ele foi no nosso projeto no Rio Paraná, né, mais precisamente no Parque Estadual das Vales do Rio Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, né, sendo um parceiro de campo em algumas oportunidades, né. Esse trabalho era do Instituto Procarnívoros, né, do qual nós dois fazemos parte, e ele deve lembrar dessa época porque ele se dedicou bastante, né, a essa espécie e a sua conservação no Brasil, né. Então, acho que até agora ele já deve estar meio cansado de tanto documentar a onça pintada, né? Depois de inúmeras reportagens em revistas, né, alguns livros e, mais recentemente, vídeos e documentários também sobre a espécie, nesses quase 20 anos atrás de onça, né? Bom, foi aí que eu conheci o Adriano, né? E eu vou resumir o currículo dele para dar tempo para o seminário, né? Que a gente já está bem adiantado na hora. Então, o Gambarini é formado em Geologia na USP. Ele começou o trabalho de fotografia em cavernas, né? E, além de inúmeras reportagens para revistas, como a National Geographic do Brasil, né? Onde ele foi também fotógrafo permanente, ele já produziu em torno de 20 livros, né? Com diversos temas ambientais, incluindo também o aspecto humano, seja sobre espécies ameaçadas, diferentes ambientes e ecossistemas, sobre alguns parques nacionais, né, sobre a conservação como um todo e também em comunidades tradicionais, né. Alguns exemplos a gente pode citar o livro Pantera Onca, né, A Sombra das Florestas, sobre a onça pintada, Histórias de um Lobo, sobre o lobo-guará, o livro Natureza, Conservação e Cultura, com enfoque também nos carnívoros do Brasil, e locais como a Serra da Capivara, a Serra da Canastra e o Rio São Francisco também foram temas de alguns livros, entre vários, né? Bom, atualmente ele tem se dedicado também à produção de vídeos com trabalhos realizados tanto por ICMBio quanto para outros institutos, né, como o Smithsonian, o Instituto Mamirauá e o Procarnívoros. E, por fim, em 2019, assim como o Medellín ganhou o Oscar o Oscar ambiental, né, o Gambarini ganhou o Oscar da comunicação no Brasil, né, na categoria profissional da imagem. Bom, para finalizar, então, como todos sabem, a imagem tem um papel super importante na comunicação e na informação, né? Mais ainda hoje com as mídias sociais, onde nós quase só vemos as figurinhas e não lemos os textos, né?
Então, nesses tempos de fake news, tão importante quanto a capacidade técnica e a qualidade do trabalho do Adriano é a veracidade desse trabalho, né? Além do comprometimento e respeito tanto pelos trabalhos de pesquisa e conservação, né, no qual ele tomou parte, quanto pelas pessoas com quem ele interage nesses projetos e nesses trabalhos que ele realiza, né? Por isso, é um grande prazer apresentar o amigo e fotógrafo Adriano Gambarini. É contigo aí, Adriano. Pô, Denis, obrigado aí, cara, pela apresentação. Em tempos de pandemia, assim, chorar é fácil, né? Porque... Mas não vou chorar, não vou chorar, já passou, tomei água aqui, engoli. Mas obrigado pelas palavras e para quem está assistindo, obrigado de novo aí pela presença. É realmente um prazer estar aqui e falar com gente que é da área científica, né? Que usa a ciência como... que escolheu a ciência para viver, né? Eu acho que isso é extremamente importante porque vocês detêm um conteúdo que é essencial para a manutenção desse mundo, né? Mais do que na manutenção do mundo, na manutenção do ser humano enquanto espécie nesse mundo. A gente sabe muito bem disso e a gente vive um momento tenebroso, né, que a humanidade está passando no mundo, né, com essa doença e que graças à ciência a gente está vendo uma luz no fim do túnel. Então, eu vou começar a minha apresentação e vou contando um pouco exatamente o que o Denis falou, um pouco da minha trajetória na fotografia, um pouco da minha trajetória na fotografia dentro da ciência e por que a gente acabou escolhendo, eu sugeri para Maria esse termo, né, esse título da palestra que vai ser a fotografia na conservação, porque é a minha história de vida, né? Esse ano eu comemoro 30 anos de carreira em que eu escolhi largar a geologia, né? Larguei a minha profissão que eu escolhi, larguei a vida acadêmica que eu estava me enveredando com pesquisa em caverna para ser fotógrafo. E então eu vi uma responsabilidade muito grande em usar a fotografia como uma ferramenta pelo bem de todos, assim, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então eu vou compartilhar minha tela para começar a apresentar uma série de fotos. Eu vou contando histórias ao longo disso, contando um pouco da minha trajetória, né? Vou fazer uma cronologia do que eu vivi nesses 30 anos e o que eu vivo, né, nesses 30 anos de fotografia. E aí depois a gente vai abrir para pergunta e coisa e tal, tá? Então, entretanto, Adriano, tu vais deixar de nos ver, mas qualquer coisa eu aviso-te pelo áudio, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa. Aí você só me dá um ok se apareceu a apresentação aí. Apareceu. Tá. A palavra então, é sua. Beleza. Obrigado de novo por vocês estarem aí. Eu vou começar a apresentação. Bom, né, como está escrito no título, a fotografia na conservação do mundo que a gente vive, né? Aí. Ok. Bom, começar com um bicho que para mim é maravilhoso, onde eu dediquei assim, bem mais do que 10 anos. Eu acho que para produzir o livro que eu fiz, como o Denis falou, que chama Pantera Onca, foram 15 anos dedicados à fotografia de onça pintada no Brasil, né? Mas eu comecei a aprender fotografia em caverna, porque eu né, como falei, sou geólogo de formação e logo no começo da graduação eu me envolvi com os pesquisadores de cavernas da USP. Eu me formei na USP e a gente fazia vários trabalhos na região do Vale do Ribeira, que é divisa com o Paraná, e depois Chapada Diamantina e Chapada Diamantina e depois Bonito e outras regiões kársticas que a gente fala, né, regiões de caverna no Brasil. Eu trabalhei em várias áreas, porque depois eu vou contar para frente, eu produzi um livro sobre as cavernas brasileiras.
Bom, quando a gente entrava numa caverna, quem já entrou sabe muito bem do que eu estou falando. O que a gente vê é isso. É uma luz limitada às pessoas que estão com a gente. Né? E na época, isso daí vou falar a data aí. Isso daí, quando foi? Eu comecei a fotografar a caverna em 1986, né? Vamos dizer assim, exatamente. Eu entrei exatamente, em 86, 87 comecei a fotografar a caverna. Então, o que a gente via era isso, e na época era filme. Então, você imagina você entrar num ambiente absolutamente escuro e ter que registrar isso. E eu consegui transformar uma situação dessa nisso, né? Só que antigamente, como era filme, eu não via o que estava acontecendo. Então, eu estudei, e aí é uma palavra que eu vou repetir muitas vezes aqui, que se a gente quer se aprofundar em algum assunto, qualquer que seja, a gente tem que estudar muito. Então, eu estudei muito sobre física ótica, eu estudei muito conceitos de iluminação para transformar essa cena. Não sei se vocês estão vendo uma luzinha pequenininha aí no vazio, transformar nessa caverna, né? Uma das maiores cavernas que tem no Vale do Ribeira. E eu fiquei 2 noites, 3 dias inteiros dentro dessa caverna para fazer essa foto. Né? Então, eu estava conversando aí com o pessoal da coordenação que, né, começou a falar fotografia é sorte e tal. Não, fotografia é dedicação. É dedicação e conhecimento sobre o assunto. Né? Então, bom, isso é mais algumas fotos de caverna que eu fiz ao longo da minha carreira. Né? E era muito no começo a gente sempre trabalhava muito em cima de fotografias de detalhes, de formações, e essas formações elas começaram a me mostrar assim o quanto que a gente ainda tem que aprender sobre isso, sobre cavernas, sobre ciência, quanto a gente tem que estudar e qual é a nossa relação enquanto humano, ser humano, diante da natureza, diante dessas estruturas, né? Se você pensar que uma formação dessa tem muito mais do que 100 anos para se formar, muito mais. E a gente, ser humano, vive 80, né, numa média de 80 anos, então vocês imaginam a grandiosidade que é a natureza em si, que é o meio ambiente em si, e como a gente tem que conservar. Enfim, o que eu busquei muito na fotografia de caverna era sempre, eu acabava, né, justamente pela minha formação, né, científica, eu acabava buscando detalhes e texturas, né, principalmente, por exemplo, essa parede na lateral esquerda, assim, que parece uma caixa de ovo. Isso traz informações muito importantes para a formação da caverna. Então, eu sempre buscava essas características que pudessem trazer não só a parte beleza, da parte estética da caverna, mas também informações científicas, informações que pudessem servir futuramente para a conservação daquele ambiente. Né? E eu buscava muito, eu gostava muito de documentar esses grandes espaços assim, né, que era a parte mais complicada, é você iluminar uma área um ambiente tão grande assim, com flash. Né? Eu sempre usei flash de mão, porque era o recurso que a gente tem para ter uma fotografia de qualidade. Né? E eu sempre busquei isso, se vocês olharem com detalhe, vocês vão ver uma pessoa bem pequenininha, que é uma pesquisadora, e eu sempre eu gostava de fazer essas relações para a gente ter noção da dimensão dos ambientes que a gente vive. Né? Olha o tamanho dessa caverna e, ao mesmo tempo, olha o tamanho dessa entrada em plena Mata Atlântica. Então, quando eu decidi fazer o livro sobre cavernas, eu fui fazendo sem pressa, eu demorei 18 anos para juntar material para fazer esse livro, e eu queria trazer todas essas diferentes facetas relacionadas à caverna, né? Essa é uma foto que acabou ficando muito conhecida. Foi a primeira fotografia que eu publiquei na National, foi essa revista, essa foto que eu publiquei na National americana, e ela rodou em várias publicações no mundo, e que me fez entrar nesse universo da
fotografia para a National Geographic, né? Então, e para isso também, para eu entender mais sobre caverna, eu fui estudar, fui fazer mergulhos técnicos, justamente porque eu fui entrando tanto nesse universo. Todos os tipos de ambiente relacionados à caverna, seja caverna seca, seja caverna submersa, né? Isso daí, para quem já foi para a região de Bonito, no Mato Grosso do Sul, conhece, já ouviu falar no Abismo Anhumas, e para quem não foi, vá, porque esse abismo é um dos lugares mais lindos que eu já fui, né? Essa foi uma das últimas fotos que eu fiz para a produção do livro. Eu trabalhei aí nesse lago, eu mergulhei muito, iria, quando eu estava na minha intenção de seguir a carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, essa caverna ia ser minha área de pesquisa, para eu estudar justamente essas formações submersas que tem, que são chamados de cones, que são as formações de cavernas super difíceis de entender, a ciência não sabe direito como que elas se formam, existem teorias, e eu ia seguir esse rumo de tentar entender como que essas formações existem, né? Como que elas crescem, vamos dizer assim. Bom, e aqui eu vou mostrar rapidamente porque que eu comecei a sentir necessidade. À medida que eu ia aprendendo tanto sobre caverna, eu fui estudando muito fotografia, eu comecei a sentir uma necessidade de trazer esse conteúdo, essa informação que era muito restrita à área acadêmica, para o público em geral, né? De que forma? Publicando matérias em revista, né? Sempre associado o texto associado a pessoas, ou eu escrevia associado com um pesquisador, ou eu conversava com jornalistas que tinham esse compromisso muito sério sobre o conteúdo informativo, né? Porque eu acho que é uma forma, isso é uma publicação sobre paleontologia em caverna que eu fiz numa revista alemã. Enfim, eu fui buscando esses caminhos, né, para poder trazer esse conteúdo técnico-científico para o público em geral, porque a única forma da gente respeitar, a gente entender, a gente conservar o mundo que a gente vive é entendendo, é compreendendo da importância das coisas, né? Essa foi uma das últimas matérias que eu fiz para a National Geographic, que foi justamente sobre fauna de caverna. E aí quando ela estava conversando, falando sobre o Rodrigo, né, o pesquisador mexicano, especialista em morcego, eu lembrei muito porque morcego é um grupo da fauna que me atrai muito, eu gosto muito disso. Enfim, eu trabalhei muitos anos com pesquisadores de fauna de caverna e agora eu estou entrando já no mundo da fauna, né? Primeiro nos bichinhos de caverna, depois eu vou entrar nos maiores, das onças e coisa e tal. E eu estou em vias de voltar a retomar esse trabalho. Essas fotos específicas eram para o livro de cavernas, porque no meu livro eu queria mostrar um pouco de tudo. Então eu mostrei a parte cultural histórica das cavernas, a parte geológica e a parte biológica, né? E aí eu queria, essas fotos são algumas fotos do livro, né, da importância que é, mas vocês são pesquisadores, biólogos, sabem melhor do que eu, da importância de estudar um peixe ou qualquer fauna, qualquer bicho, qualquer espécie, a importância de estudar com detalhes, né, sobre o que isso pode ser não só para a conservação da espécie, mas para a conservação dos ambientes, né? Isso daqui é um pseudo-escorpião, quem conhece sabe o tamanho dele, mas quando eu fui trabalhar com eles, eu entendi assim por que eles ficavam tanto tempo de cócoras olhando para o chão, né? Porque os bichos de caverna são minúsculos. Enfim, aí essa é uma foto de um bagre cego, albino, né, despigmentado de caverna, que é muito comum.
e essa é uma foto que acabou fazendo parte de um artigo científico que eu acho de extrema importância. Assim, eu fico muito feliz quando algumas fotos minhas pertencem, né, compõem artigos científicos, compõem conteúdo informativo que vai corroborar a importância daquela espécie ou a importância daquele ambiente. Aquele bagrinho que saiu no artigo científico, ele foi estudado dentro dessa caverna, que é uma caverna na Chapada Diamantina, que chama Poço Encantado, e na época eu fiquei um mês trabalhando com a pesquisadora, a gente mergulhava todo dia nessa caverna. Aquele lago da foto anterior, ele chega a ter 60 metros de profundidade. Adriano, está dando uma interferência com os teus headphones. Estás sem som, só ouvimos um ruído. Talvez possas desligar. Se desligares os headphones, acho que não vai ter problema. Não, não está dando. Perfeito, não tem problema, estás sem os fones. Opa, tá ouvindo? Agora sim, perfeitamente. Desculpa, eu fui. Não tem problema, não tem problema. E também não tem problema, Cíntia, porque assim ficou mais tempo a foto mais bonita do Adriano, que está ali. Pode continuar, Adriano. Boa. Coincidência ou não, paramos nos morcegos. Enfim, isso é mais algumas espécies de alguns grupos que eu fotografei em cavernas, justamente para compor o livro que eu fiz. Esse é um bicho maluco, chama escutígera, né, vou passando. E é muito interessante, porque eu acho que isso eu vou falar mais para frente, da importância de uma informação atrelada à fotografia, né? Então, esse é um amblipicho, um bicho muito comum nas cavernas do Brasil central para o norte, não tem aqui no Brasil sul, né? E ele é um bicho super inofensivo. Eu gosto de mostrar muito essa foto porque ele é um bicho, é um aracnídeo gigante, mas não faz absolutamente nada. E num dos trabalhos que eu estava fazendo com os pesquisadores, eu já estava fascinado com o bicho, mas o que eles se interessavam mesmo para a pesquisa deles era aquela bolinha, que é o carrapato desse bicho. E eu falo, ai meu Deus, quando eu acho que eu já estou começando a entender um pouquinho do bicho, eu vejo que eu não entendo nada e seguir nesse trabalho deles, assim. Aí eu acabei entrando também, né, que eu gosto muito, porque eu acho, e é isso que mas da importância das correlações com a humanidade. Então eu fui estudar, fui acompanhar pesquisadores com arqueólogos, né? Isso daqui é uma pesquisadora de Minas Gerais que estava fazendo a retirada de uma ossada humana e eu queria colocar isso também no livro, compor no livro essa parte da cultura, né? Da parte pré-histórica, né? Vamos dizer assim, relacionada à caverna. Né? E coloquei um pouco também, eu fui atrás dessa questão religiosa também, porque se for ver, a humanidade tem uma relação direta com caverna, né? E até hoje tem isso. E de que forma? Hoje a humanidade, né, as sociedades modernas trazem as questões religiosas para dentro de um ambiente natural, né? E eu acho importante mostrar isso. E eu também mostrei isso aqui, é uma caverna na Amazônia, por incrível que pareça, tem poucas, mas grandes cavernas na Amazônia, num outro tipo de rocha que é arenito, né? A maior parte das cavernas no mundo, as grandes cavernas no mundo, 90% das cavernas do mundo, né, representativas são em calcário, isso daqui é em arenito, e eu queria mostrar os diferentes tipos de rocha que podem formar cavernas, né, onde cavernas podem ser formadas. Essa é uma outro tipo de rocha, e isso é um dos lugares mais fascinantes que eu fui, numa caverna
Amazônia. Vocês podem ver, era um berçário de morcego, então vocês podem ver a quantidade de morcego que tem no teto e a quantidade de barata que tem no chão da caverna. E existia todo um equilíbrio ali, né, a importância das muito difícil de trabalhar por causa do cheiro, era um cheiro extremamente forte. Meu olho ardia demais, mas eu consegui fazer essa foto. Enfim, essa é uma foto que eu gosto muito, porque se vocês olharam na parte de cima, vocês têm uma estalactite, né, que são essas formações que saem do teto, torta, né, inclinada para a direita, assim, em direção à luz. Isso daí foi uma coisa que a gente foi descobrindo e que quem gosta de caverna, e fique atento para quando entrar nas entradas de caverna, que existe uma associação biológica, né, existe uma relação de algas que se fixam nas formações de caverna e acabam mudando, o crescimento da alga muda o crescimento, a cristalização do espeleotema. O espeleotema são essas formações de caverna. E eu achei muito interessante isso, né? Como não é simplesmente uma coisa só geológica, rocha, né, inerte, mas também tem uma relação biológica ali. E eu gosto muito de mostrar isso para ver como a gente sabe muito pouco e como às vezes essa foto eu gosto, eu quis finalizar a parte de cavernas com essa foto porque eu lembro que o meu orientador, que chama Karma, essa é uma árvore que chama barriguda, que é da família da paineira, e ele sempre falava que na caatinga, se tiver, ele sempre falava, ele tinha essa expressão, falava, se você vê 2 ou 3 caatingas, 2 ou 3 barrigudas juntas, pode marcar que é calcário. Então, e eu percebi isso ao longo dos meus trabalhos em caverna, na caatinga, onde tem essa paineira, essa barriguda, isso, quando tinha cavernas, tinha barriguda, a árvore. Então, isso é interessante, eu quis mostrar isso para a gente ver como que estudar, né, a parte científica transcende só aquilo que a gente está estudando. Se a gente tem uma visão mais globalizada do assunto, mesmo que não seja aprofundado, a gente consegue fazer correlações. E eu acho isso de extrema importância. E a fotografia, é isso que eu quero chegar. Onde está a fotografia? Para que serve a fotografia? Nisso, mostrar essas correlações. Ela pode ser um grande instrumento para a gente fazer essas correlações. Bom, esse é um dos bichos que é um lobo-guará, que é um dos bichos para quem eu mais dediquei meu tempo de vida, assim, né? Foram mais de 15 anos fotografando caverna, fotografando lobo, fotografando porque eu sempre me interessei por vários assuntos. Eu acho que o grande segredo da vida, fica aqui minha dica já, é ser curioso. Eu acho que a curiosidade é a força motriz para a gente continuar fazendo o que gosta e continuar acreditando que o que a gente faz pode servir servir beneficamente para o todo, né? A gente tem que fazer para a gente, obviamente, eu fotografo porque eu gosto, mas acreditando que aquilo que eu faço e a dedicação que eu tenho no campo, muitas vezes sacrificando outros, né, outros momentos pessoais, é para um benefício coletivo. A gente tem que pensar sempre no coletivo. Bom, eu comecei a trabalhar com o lobo-guará logo que eu me formei, né, depois que eu me formei em geologia, em 91, eu comecei já me profissionalizei, comecei a trabalhar em revistas, fotografando de tudo um pouco, e aí eu conheci o Instituto Procarnívoros, fiz amizade com os pesquisadores, eu sempre fui fascinado por fauna, e comecei a trabalhar com o Rogério Cunha de Paula, que é uma grande referência em lobo-guará no Brasil, e foi onde eu conheci o Denis Sana também no Instituto Procarnívoros, e a gente foi começar a trabalhar em caverna. Esse é o Rogério, e no começo do trabalho dele,
né? Que ele não me ouça, mas ele está bem magrinho. Hoje em dia ele já não está mais assim. O Denis, que se estiver escutando, ele sabe disso. Mas enfim, ele é um cara muito bom, né? Ficamos bons amigos aí. E eu trabalhei muitos anos com ele, né? Todo o tempo praticamente que ele ficou pesquisando lobo-guará na Serra da Canastra, em Minas Gerais, eu estava presente documentando o trabalho dele. Né? Isso daqui é um dos momentos de captura para colocação de rádio colar em lobo-guará e aí é coleta de sangue para, né, para acompanhar a saúde do bicho. Né? E para mim essa foto que eu coloquei no livro, eu fiz no Parque Nacional das Emas, perto do parque, e para mim é uma das fotos mais emblemáticas no sentido do que o ser humano tem feito no mundo, né? Como ele tem se expandido enquanto espécie, a gente sabe muito bem, e quais são os efeitos colaterais. Essa foto, eu estava dentro do parque, eu vi esse lobo fugindo de mim, ele parou no meio do asfalto, então o que vocês veem cinza é o asfalto, né? Então do lado de cá, cerrado, ambiente natural, no meio, onde ele parou, o asfalto, que um dos maiores problemas para a fauna, vocês sabem, devem saber, que é atropelamento, né? Fauna grande, fauna pequena é atropelamento, então a gente tem uma grande perda de indivíduos de várias espécies por causa de atropelamento. E no fundo, a perda do ar natural com uma monocultura. Né? Então, para mim, essa foto ela representa do que a gente... Para mim, ela é muito representativa do que o ser humano tem feito para o mundo e o quanto isso atinge outras espécies, né? No mundo. E aí, bom, isso é mais uma publicação mais técnico, que, como eu falei, eu gosto de colaborar com publicações, porque eu acho que é uma voltando no nome. E essa é uma foto que eu resgatei nos 45 minutos, que é o nosso amigo Denis, quando eu trabalhei com ele lá no Parque do Ivinhema, no Paraná, e ele estava fazendo nesse momento, era um lugar, eu fui várias vezes para acompanhar a pesquisa dele, e nesse momento era um lugar muito brecho, a gente trabalhava quase que o tempo todo molhado em ambientes assim, e ele está monitorando uma onça que ele capturou lá para botar o colar e fazer a pesquisa dele. Né? Então fica aí, Denis, essa foto como memória. E essa foto é uma foto que eu trouxe já entrando no universo da onça, né, que foi que é uma espécie que eu estudei, que eu me dediquei muito, né? Essa foto eu gosto de mostrar para tocar no assunto, deixa eu acompanhar aqui o horário, tocar no assunto da importância da informação atrelada à imagem. Eu acho isso de extrema importância, porque hoje a gente vive um momento em que as redes sociais ditam as regras, né? O mundo virtual tem ditado as regras, a internet tem ditado as regras, e a gente sabe muito bem como isso é perigoso, como o mundo virtual tem sido perigoso no sentido de qual informação, como separar a informação verdadeira ou não. Então, fica aqui meu recado para quem gosta de fotografia e para quem gosta de divulgar a fotografia. É a informação atrelada à imagem. No momento que a gente pega uma foto como essa, e se eu pego uma foto dessa e jogo na internet, nas redes, sem nenhuma informação atrelada, eu vou criar opiniões. E uma foto dessa, o que vocês parecem? Tem um cara caçando uma onça. Ou não, esse cara estava tentando anestesiar a onça para um projeto de pesquisa que serviria para a conservação da onça, sabe? Então, eu acho de extrema importância, para mim, hoje, a informação atrelada à imagem é tão ou mais importante do que a imagem, né? Porque uma foto, ela é simplesmente uma imagem que cria
ideias. É a história que eu falei do morcego no início, como o morcego é mal visto hoje por causa do cinema e por causa das lendas e histórias fantasiosas que se criou em cima do morcego. E o bicho é de extrema importância, tanto é que você vê um pesquisador, referência, que dedica a vida a esse grupo, né? Então, eu acho que a fotografia, ela sempre tem que estar atrelada à imagem. E eu fico triste quando eu vejo fotos de outros fotógrafos que levam uma informação errada, que extrapolam a informação e mentem a respeito até. Então, bom, isso são mais fotos de onça que eu fui fotografando ao longo da minha carreira para os meus livros, né? E, por exemplo, o livro Pantera Onca, ele foi escrito pelo Rogério, foi escrito pela Laís Duarte, que é uma jornalista que tem uma preocupação muito grande no conteúdo informativo. Ela vai a fundo e estuda, né? E escreve com conhecimento de causa sobre aquele assunto. Ela escreveu também. E é um livro que traz muita informação, porque eu lembro quando... isso é só um parênteses, isso foi uma foto, uma matéria que eu pintada. Eu imagino que o que está escrito aí seja o conteúdo que foi passado para eles, né? E, bom, vou parar um pouquinho aqui para falar justamente sobre a fotografia. Eu acho que vocês com certeza viram essa foto em algum lugar na carteira de vocês, porque ela fez parte foi a referência para o desenho na nota de R$50. Bom, um outro grupo de fauna que eu trabalhei muito é sobre o pato mergulhão, que é uma das 10 espécies de aves aquáticas mais ameaçadas do mundo. Então, hoje ele está restrito ao Brasil só. Originalmente ele ocorria no Brasil, Argentina e Paraguai. Lá, naqueles dois países, está extinto e ele só tem aqui, em alguns lugares, porque ele é muito exigente na qualidade da água e ele está desaparecendo porque as águas, como a gente sabe, ou estão poluídas ou estão sendo barradas por uma série de grandes obras, como hidrelétricas ou PCHs, e isso é péssimo para a espécie. Eu dediquei mais de 10 anos documentando esse bicho. Por que eu dediquei? Você ganhou alguma coisa, se alguém me perguntar? Não. Mas na medida do possível, eu sempre estava lá porque eu fiquei fascinado pela história da espécie, eu fiquei fascinado pela história dos pesquisadores que dedicavam a vida deles, né? Dedicavam o tempo deles em campo para tentar conservar a espécie. E eu ia quando eu podia, eu ia e ficava com eles lá documentando todo ano. Eu ia na época de nidificação, eu ia para fotografar o bicho, né? Porque eu queria que, de alguma forma, que aquelas fotos elas servissem como instrumento para a conservação da espécie. E acabou servindo porque muita foto foi parar em artigo científico, foi parar em revista. Eles produziram um livro que infelizmente não existe para compra, tal. Foi um livro que foi o final de um projeto, né? Foi o produto final de um projeto de anos de pesquisa deles. Mas eu estava lá documentando, porque e foi muito legal quando eu vi que algumas fotos que eu trouxe, porque eu ficava lá direto, para a ciência, para a pesquisa, né? Isso foi muito legal. Bom, esse daqui é a raposa do campo, né? Que eu também trabalhei para fazer uma matéria, trabalhei com os pesquisadores, fiquei bastante tempo lá, acabei fazendo um mini documentário. É uma espécie fascinante, é um bicho que é 100% brasileira, só ocorre no Cerrado brasileiro, no Cerrado, e a gente sabe muito bem o que está acontecendo com o Cerrado brasileiro, então a gente sabe o que
vai acontecer com essa espécie se nada for feito em termos de conservação. E o pesquisador, ele estuda esse bicho para tentar entender as áreas onde ele mais estuda essa raposa são em fazendas, porque ele quer entender como que o bicho está se virando nas áreas antropizadas, né? E eu acho isso de extrema importância também, pensando hoje, acompanhando tanto o pesquisador, como que ver como que o bicho está se virando nas áreas afetadas pelo homem e como que a gente, né, como que a ciência pode fazer para tentar minimizar esses impactos, esses conflitos. Bom, isso é uma matéria que eu fiz para a National, essa é outra de um macaco. Ela ficou, essa espécie de macaco prego, só tem no Nordeste, na Mata Atlântica nordestina, e ela ficou, sei lá, 400 anos esquecido pela ciência. Todo mundo achava que ela era uma espécie com variação de pelagem, mas depois viram que ela era uma outra espécie, e essa matéria conta a saga dos pesquisadores para saber se era uma nova espécie ou se era uma espécie que já tinha sido registrada naturalmente. A matéria que eu fiz foi sobre esse resgate histórico da existência dessa espécie. Bom, mais uma matéria sobre araras udilier que eu fiz para essa revista, uma revista científica, outra revista científica falando também do pato, francesa, enfim. Bom, agora eu vou entrar no mundo da Amazônia, e eu queria saber se vocês acham, pensem, antes de eu falar onde que é essa foto, pensem onde que é, né? Quando olha essa imagem, se eu não falasse nada, eu já dei um spoiler aqui que isso daí é na Amazônia, mas se eu não falasse isso, onde vocês pensariam que é, né? Quem conhece esse tipo de planta sabe que isso ocorre muito no cerrado do Brasil Central, Goiás, no entorno de Brasília e coisa e tal, mas isso é Amazônia, isso é Rondônia, especificamente. Para tentar entender, a gente vai descobrindo coisas, que existem grandes manchas de cerrado dentro da Amazônia, que o imaginário que a gente tem sobre a grande floresta é assim, né? Uma grande floresta, mas aquilo lá também é Amazônia. Isto é Amazônia. Então, outro dia eu fiz né, quando eu identifiquei que esse ano seria meus 30 anos de carreira como fotógrafo, eu fui resgatar quanto tempo que eu trabalho na Amazônia. Eu trabalho há 24 anos na Amazônia. Há 24 anos atrás foi a primeira vez em que eu fui para a Amazônia e desde então eu nunca mais parei. E nesses últimos 5 anos é o bioma onde eu mais tenho trabalhado. Essa é alguma das expedições científicas na qual eu trabalhei, né? Isso daí era o helicóptero do Exército ajudando a gente. Eu não lembro se ele estava pousando ou decolando. Isso daí é a nossa casa, em muitas expedições é a nossa casa, e até é uma casa chique, é meio um acampamento 5 estrelas, porque na grande maioria das vezes não é assim. É nosso grande cozinheiro, e isso daí é a minha rotina nas expedições na Amazônia, em muitas expedições, minha rotina ao longo de 25 dias, em que a gente fica acampado lá. Eu documentei muitas espécies de fauna e eu trago aqui uma sequência de fotos, que esse é um macaco-aranha e esse é um macaco-aranha. E eu gosto muito. Vocês são da ciência, então vocês sabem da importância, né, desse trabalho em museu, dessa coleta de indivíduos para estudo, né, dentro da academia, né? Mas eu gosto muito de mostrar essas fotos, principalmente para um público que não sabe da importância das diversas vertentes da ciência, né? Acho que é o menor lagarto do mundo. Essa é uma pesquisadora muito importante na Amazônia, né? Teresa Cristina, conhecida como TC. Esse é o marido dela, um holandês também, que eles trabalharam durante muitos anos no Instituto Geude, no Pará, lá em Belém. Bom, mais alguns bichos da Amazônia.
eu conheci, que eu fotografei, que eu fui aprendendo muito. Eu dou, assim, eu me sinto lisonjeado e honrado de ter trabalhado com tantos pesquisadores de ponta ao longo da minha carreira, que me ensinaram muito sobre o que é conservação, a importância das espécies, e eu sempre fotografei para eles, na realidade, né? Porque se eu estava numa expedição científica, todo esse material fotográfico que eu fazia, eu entregava para os coordenadores da expedição, para o instituto, para que eles usem essas fotos. Então, a grande maioria dessas fotos fizeram parte de relatórios técnicos, relatórios que servem para uma análise sobre o ambiente, sobre a importância disso, né? Porque muitas, eu acho que a importância de usar fotos, assim, isso daí é no Acre, no Amapá. Essa foto foi uma expedição que eu participei, e eu acho que é interessante isso para uma situação como essa. Isso daqui é uma expedição que eu participei, esse cara que está no meio aí é o Júlio Dal Ponte, que é um grande mastozoólogo que a gente tem no Brasil, da velha guarda, e ele foi o cara que descobriu essa espécie. É uma espécie, e você sabe muito bem de que como é difícil encontrar uma espécie nova de qualquer grupo que seja, imagina de mamífero. E ele que descobriu essa espécie, e eu fui fotografar. Participei de uma expedição para encontrar o bicho, para fotografar ele, porque é uma espécie nova, e ele foi nomeado, sei lá, cerca de 2 anos saiu o artigo científico como uma espécie nova de primata amazônico, né? Essa é uma espécie nova que tem poucos anos. Eu trabalhei com um pesquisador de libélula na Serra da Canastra, e numa área minúscula, muito pequena, numa região muito pequena, ele encontrou 3 espécies novas de libélula e um gênero novo de libélula. Ou seja, aí entra a minha pergunta, né? Quando é uma pergunta que vai em cima de uma coisa que eu escutei de um pesquisador. No momento em que o homem constrói uma grande barragem ou uma grande interferência, né, no meio ambiente, né, em algum sem aumento, né, e é o caso daquelas libélulas, né? 3 libélulas, 3 novas espécies e um gênero novo, para você numa área pequena, né? Sorte que foi dentro de um parque nacional, está aparentemente protegido, mas quantas espécies? Isso daqui é um trabalho que eu fiz com um pesquisador de Raia, no Paraná. Essa foto foi no Rio Paraná, e em que a tentativa dele era, ele capturava raias de água doce, tirava o ferrão, porque ele estava em parceria com o Butantan, para ver se conseguia criar algum soro, né, para acidente de raia, né, não otiofídico, óbvio, mas algum soro. Eu não sei que fim deu, eu fui para documentar esse trabalho, a gente mergulhava no rio para capturar. Bom, alguns bichos da Amazônia, né, vocês estão no Rio Grande do Sul, esse é um macaco da noite, chama, né, o povo da região, né, da Amazônia, né, o caboclo chama de macaco da noite, mas ele na realidade ele é um carnívoro arborícola, que chama jupará. E é um bichinho muito raro, e eu tive a sorte de encontrar ele numa dessas expedições. Bom, mais um pouco da fauna que eu tive a honra de documentar. Essa é uma coruja, que é uma espécie nova que não tem muitos anos que ela foi identificada na Mata Atlântica nordestina. E eu lembro que quando eu fotografei, a ornitóloga me falou, ela está sendo estudada, então você não publica. E eu fiquei anos, eu nunca publiquei na realidade essa foto, né? Porque para mim isso é uma coisa que para mim é ponto pacífico, e o Denis está aí para não me deixar mentir, que a ciência, né, quando eu estou com um pesquisador,
ele é mais importante, a pesquisa é mais importante do que a imagem para mim. Então, se eu tiver que não fotografar, eu não fotografo. Se eu tiver que fotografar como esse bicho e não divulgar a foto, eu não divulgo, porque eu acho que é mais importante. Bom, essa espécie é ararinha azul e eu usei quis colocar aqui, né, a Spix, porque é um bicho, acho que se vocês, quem é ornitólogo já ouviu falar dela, é um bicho que está extinto em vida livre. Essa foto eu fiz em cativeiro e eu gosto de apresentar como um exemplo do que o ser humano faz, né? E os efeitos colaterais. Então imagina um bicho desse que não existe mais em vida livre, né? Fora os outros bichos que já estão extintos ou potencialmente extintos. Essa daí é uma árvore de maritaga que eu conheci, que eu encontrei em Rondônia. Bom, isso daqui é um grupo de pesquisadores de boto rosa que eu trabalhei na Amazônia, porque eles fazem uma quantificação de boto, porque vocês sabem muito bem os grandes projetos que existem. Eu não sei o número ao certo, mas existem muitos e muitos projetos na Amazônia de potencial energético nas grandes corredeiras dos rios de lá para ser construído isso. Grandes obras, grandes obras. E a gente não tem noção dos efeitos colaterais da implementação de uma obra como essa. Né? Eu sempre falo, eu não sou contra o progresso, não é essa a questão. Eu sou contra a forma como é feita. Né? Porque a gente não sabe o efeito colateral de uma interferência dessa, a gente vai saber daqui 20, 30 anos, não é daqui 5 anos. E daqui 20, 30 anos, quem estava envolvido, né, nessa obra não está mais presente. Então, aparentemente, não sabe, não vive isso, esse drama. Né? Dramas como esse, assim. Eu gosto de apontar, se vocês me acompanharem assim, nas redes sociais, que eu não sou muito... Estou entrando agora nesse universo de rede social, eu não publico fotos assim, porque eu acho que não é o caso, mas eu acho que aqui, nesse universo que a gente está vivendo, né, da ciência, eu acho importante potencializa a beleza de todas as fotos que eu mostrei até agora e da importância de todas as fotos que eu mostrei até agora para a gente preservar, né? Bom, acabou já. Isso daí é um outro trabalho que eu faço com arqueologia, né? Eu acompanho e documento trabalhos de arqueologia, porque a gente não sobre a arqueologia na Amazônia e os pesquisadores eles estão achando cerâmicas que chegam a 3.000 anos de idade. Ou seja, há 3.000 anos, entre 2 e 3.000 anos, a Amazônia ela é povoada pelos povos da floresta, ela é manejada, porque existem evidências de que ela é manejada pelos povos, né, no sentido, o que é o manejo? É plantio, plantar castanha, plantar açaí, eles manejavam para viver bem ali dentro da floresta. Bom, eu coloquei essa foto aqui só para trazer de novo aquela informação aquela informação de como uma informação é importante atrelada à imagem. Né? Se eu mostro essa foto e não digo nada, não boto uma legenda, não explico o que certamente quem está lendo a imagem, o leitor da imagem, vai ter uma sensação errada. Né? Na realidade, isso daí são 2 pesquisadores passando por um cemitériozinho na Amazônia. Os 2 tinham autorização de coleta para museu, coleta de um indivíduo de determinada espécie para museu, por isso que eles estavam armados. Simples, não é? Por isso que eu acho, e sempre fortaleço essa informação, para quem gosta de fotografia, para quem gosta de usar a fotografia como instrumento de pesquisa ou de conservação, sempre, quando for divulgar uma foto, sempre coloque a informação junto da foto. Não simplesmente jogue na internet uma foto sem nada escrito.
né? Principalmente fotos que possam trazer várias dúbias interpretações, como essa, né? A gente tem uma noção, né? Quem é da área da conservação, nossa, matou um bicho, pô, mas um bicho caçado por uma comunidade ribeirinha, qual é o efeito para aquela espécie? É mínima, né? Muito maior, qual o efeito para aquelas espécies? Muito maior. Né? Então eu gosto disso, e aí eu estou entrando já nesse universo do ser humano. Eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos praticamente, eu me enveredado muito nessa questão dos povos indígenas. Isso daí são os Xavante, que vivem no Mato Grosso, na área do Cerrado. Eu trabalhei muito com eles, eu documento a rotina desses povos indígenas para criar planos de gestão de terras indígenas feitos, né, organizados pelos institutos que me contratam. Isso daí é um povo Jamamadi, que chama, que eu acho que, eu imagino que quase ninguém tenha ouvido falar. Isso daí é um Deni. Eu gosto de mostrar foto de etnias que pouca gente conhece, né? E essa foto é uma das fotos mais recentes que eu fiz, tem alguns meses atrás, que eu fui documentar esse povo que chama Palmari, que eles estão fazendo manejo sustentável do pirarucu. É uma pesca manejada, ou seja, eles têm um número específico de peixes. Então, eles se tornaram os grandes conservadores da espécie. Né? Porque, não é uma pesca predatória, é uma pesca manejada. Eles pescam, esse peixe é tratado, esse peixe é autorizado pelos órgãos governamentais de pesca, né? Autorizam um número de peixes. Eu coloquei para ilustrar o tamanho desse peixinho que tem na Amazônia. Bom, isso... Eu não sei como é que está o horário, mas eu vou seguindo aqui. Isso daqui é um trabalho que eu fiz, foi um documentário sobre uma técnica de pesca de vários povos indígenas na Amazônia, que eles mergulham para pescar, porque as águas são muito limpas, então eles não conseguem pescar com vara, com anzol, então eles aprenderam a mergulhar para pescar, e eles estão correndo um sério risco dessa tradição se acabar por causa de uma série de pequenas centrais hidrelétricas, né, que a gente chama PCH, porque se forem construídas nesses rios, o fluxo e a migração de peixes vai acabar. Então, além de um dano biológico, a gente vai ter um dano sociocultural muito grande junto com os povos de lá. Né? Esse é um outro povo que chama Rikibatsa, foi um outro documentário que eu fiz. Todos os documentários que eu fiz, entrar no meu site, vocês conseguem assistir, tem no meu canal do YouTube, né? Dá para ir direto lá. Esse povo Rikibatsa, eles têm a tradição de coletar esse bivalve no rio para fazer esse colar capazes de fazer isso, e a existência, né, desse bivalve está em vias de extinção se for construída uma hidrelétrica. E aí eu trago algumas fotos, isso daí é lá em Papua Nova Guiné, do outro lado do mundo, em outro continente, de uns povos, de umas, né, de sociedades tradicionais, e que eu fui fazer um trabalho lá e eu vi que eles estão sofrendo o mesmo drama, né, de floresta sendo dizimada, desmatamento, madeireira comendo a floresta deles. Ou seja, eu fiz um comparativo com o que a gente vive e ouve, com o que os povos, né, essas sociedades tradicionais vivem hoje aqui no Brasil, é a mesma coisa. E isso vai ter um efeito colateral no mundo, porque eu, como geólogo, até onde eu sei, a Terra é redonda, né? É uma esfera. Então, o que acontece aqui reflete aqui. A gente está vivendo uma pandemia, a gente sabe muito bem como isso afetou o mundo inteiro. E como, por exemplo, uma foto dessa, isso daí é no Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Então, o que está verde é parque, o que está amarelo é plantio. Né? Então, como que essas áreas naturais estão sendo oprimidas pela expansão humana.
né? Da mesma forma, eu não sou contrário ao progresso, mas a forma como é feita. E não pensar a longo prazo, né? A médio prazo já não é pensado. E aí eu estou só voltando à beleza desse mundo para mostrar como esse mundo ainda é bonito, como esse país ainda é bonito e como a chuva é essencial que se mantenha na Amazônia e para manter essa chuva na Amazônia que vai chegar aqui no nosso sudeste. Bom, isso algumas fotos já gerais, né, a maioria das fotos que eu apresentei estão nos meus livros. Né, essa foto está num livro que eu fiz sobre água, né, fotos que eu fiz ao longo da minha carreira, e o livro é escrito pela Laís Duarte, que fez toda uma pesquisa sobre a água, sobre a origem da água, sobre a importância da água, seja do ponto de vista biológico quanto humano. Né? Isso daí é outra foto, isso é na China, no deserto de Gobi. E mais uma pra gente. Vocês veem que, ó, se vocês olharem pequenininho ali, tem um helicóptero. Então, olha o tamanho desse lugar. E quem somos nós dentro desse lugar, desse que a gente chama de terra. Né? Bom, mais algumas fotos que fazem parte de outros livros. Voltando um pouquinho para a nossa fauna, que é o escopo desse seminário, né? Alguns bichos que eu fui fotografando ao longo da minha trajetória. E essa história desse urso é muito engraçada. Eu escrevi sobre isso. Eu tenho um blog que de vez em quando eu abasteço lá e eu contei um pouco a história de quando eu encontrei esse urso que achava que era um passarinho. Né? Enfim, e por coincidência ou não, esse foi um dos bichos que eu mais sonhei em ver. Né, o seminário falando do Rodrigo, que é um especialista em morcego, e esse morcego para mim é um dos bichos mais lindos que eu sempre sonhei em ver. Eu tive a oportunidade de ver há 2 anos atrás. Bom, e para quem acha, finalizando, para quem acha que a minha vida é fácil, esse é um dos acampamentos perrengue que eu já vivi, né? Esse é um dia a dia da nossa vida aqui. Os massozoólogos tinham acabado de capturar um porco-espinho e um ouriço, e eu estava com tanta fome que eu nem me importei de onde eu estava comendo. Mas enfim, e esse é um dia a dia da minha vida na Amazônia. E se vocês olharem com detalhe, o que tem no meu braço e na alça da câmera são abelhas. Então, essa foi uma das regiões mais complicadas que eu trabalhei. Eu tinha que trabalhar, foram quase 20 dias trabalhando assim. Né? Enfim, finalizando, essa foto virou isso, que é a capa do meu livro sobre cavernas. Essa foto virou isso, que foi o livro mais recente que o instituto com quem eu trabalhei publicou, o de Cavernas está. Isso daqui virou a capa do meu livro de lobo, que infelizmente está esgotado. E aquela primeira foto que abriu essa apresentação virou isso. É um livro que eu tenho, como o Denis falou, que foram tantos anos de dedicação, e esse livro ainda encontra no meu site. E isso daqui é meio que um resumo do que eu acredito, e é uma dica para quem gosta de fotografia ou para quem quer se profissionalizar na fotografia. Fotografia é o que a gente traz dentro da gente. Né? Eu acho que quando a gente consegue imprimir na foto, né? Todas as nossas crenças, ela toma uma outra perspectiva. Bom, são os meus contatos, né? Tem o meu site, que vocês podem entrar lá, escrever, eu vou estar à disposição, eu sempre respondo. Tem o meu site do livro e tem o meu Instagram. Acabou? Deixa eu finalizar. Perfeito, Adriano. Maria. Muito obrigada. Assim, maravilhoso.
Passei... Deu perfeito. Eu ia te dar um aviso há 5 minutos, então foi no tempo Show. Perfeito. Deu certo. Eu acho que não podíamos terminar o semestre de uma maneira mais incrível. Assim, depois percorre aqui os comentários, porque todo mundo comentou as tuas fotos, todo mundo comentou o impacto das tuas fotos, a forma como tu fazes. Já está circulando aqui o teu site, o teu canal de YouTube. Que bom. E eu vou abrir para comentários ao vivo e a cores agora, pessoal, para perguntas. Eu vou-te fazer a primeira para quebrar o gelo, que o pessoal fica sempre mais nervoso. Já tem um segundo ali. Que é, sim, imagina que agora tu, né, estás falando para o pessoal um pouquinho mais jovem da graduação. Qual é o primeiro conselho que tu dás? Conselho? Sim, primeira dica. Vou dar 2 dicas. Dedicação, 3 dicas, 3 palavras. Dedicação, estudo e curiosidade. Para mim, isso é essencial para a gente, não só na fotografia, mas para a vida, né? Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez uma viagem que eu voltei de uma das expedições, porque o pessoal que vê de fora, eu quis mostrar aquelas 3 últimas fotos do meu making off, porque quem vê de fora fala, pô, o cara só viaja, rodou o mundo, que legal, não sei o quê. Mas eu já participei de muita expedição insalubre. E uma das viagens que eu voltei da Amazônia, que eu voltei 14 quilos mais magro, porque eu peguei 3 tipos de ameba, com uma ferida que tinha tudo para ser leishmaniose, não era, graças a Deus, mas as amebas que foram me comendo por dentro, por isso que eu emagreci tanto. Provavelmente alguma era espécie nova já. Provavelmente, eu matei ela aqui, ó, tá vendo? Mas, enfim, aí eu conversando com meu irmão mais velho, todo preocupado, ele chegou para mim e perguntou, falou assim, mas quando que você vai parar? Aí eu perguntei, mas eu respondi, mas parar o quê? Não, parar de viver assim. Eu falei assim, a minha resposta foi imediata. Eu falei, como que eu posso parar de fazer uma coisa que alimenta a minha alma? Eu não faço pensando, porque eu estou aqui conversando com vocês, estou com um monte... Por que eu faço tanto livro? Porque eu acho que a gente tem que deixar isso para o futuro, sabe? Eu vejo isso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso exemplifica por que aquelas 3 palavras são importantes. Eu estudei muito fotografia, e que para quem gosta de fotografia, ou você tira uma foto e fica... dependendo do equipamento para sair a foto bonita, aí você fica enchendo de filtro lá para transformar a realidade que você viu. Para mim, esses filtros de celular e Instagram e redes sociais só servem para mudar a tua realidade. Eu acho isso errado, né? Enfim, eu estudei muito, eu me dedico muito e eu sou curioso por tudo. Então, se um de vocês falar assim, pô, eu estudo um inseto X aqui nos Pampas, vem, vou. Se eu puder, eu vou. Sabe por quê? Porque eu gosto. Eu acho que o conhecimento, ele nunca tem fim. Ele não acaba. Ele sempre vai uma coisa puxar a outra. Vocês são da área acadêmica. Uma pergunta vem uma resposta, outra pergunta. Então, dica, isso. Estudem fotografia, sejam curiosos e sejam dedicados. E mesmo que a fotografia não se torne uma profissão, vocês vão ter tanto prazer no resultado que vocês estão fazendo nas fotos. Se eu te falar que 80% das fotos que eu apresentei para vocês eram fotos que eu fiz com filme, na época, eu tive esse cuidado de trazer isso, ou seja, eram fotos que a gente não via o que estava fazendo. Como o Denis falou, eu fotografava e ia ver o resultado 1 mês depois, quando eu saía do campo dele, para ver se eu tinha fotografado. Ou seja, para fazer isso eu tinha que estudar. Então, respondi, Maria. Essa é a primeira dica. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o momento que se vai tirar foto. Se isso mudou ao longo da tua carreira, assim. Hoje em dia tu tira uma foto pensando o que tu quer mostrar, ou às vezes tu te dá conta que aquela foto tem uma história toda por trás só depois.
por exemplo, não de animal que tu tens que ficar esperando para bater, mas aquela do iceberg que tu mostrou antes. Tu fica pensando assim, o que tu quer mostrar antes de tirar foto para esperar aquele momento, ou é meio que... Tá conseguindo me ouvir? Agora? Ó, quem travou foi ele. Foi ele, foi. Ai, caramba. Aí... É o Windows atuando. Mas hoje está enguiçado, mas a palestra dele foi tudinho certinha. Vou avisar aqui, peraí, onde é que está. Sim. A minha outra pergunta é saber quando é que a foto do Denis vai virar capa de livro. Mas eu acho que está no livro da onça. Ah, é? Daquela que tem a capa, acho que é onça negra. Ou uma delas, não sei, também caiu não, eu pode confirmar. Mas acho que está num dos livros da onça, sim. Bom, ele tá... Ele avisou-me aqui. Bom, pelo menos as 3 dicas a gente já tem, né? A palestra e as 3 dicas a gente já tem. Mas uma coisa assim, eu achei, vou conversar um pouquinho, né? A questão das imagens impactantes, aquela coisa que tu mostras a beleza do mundo natural e a questão de comentar com informações científicas de qualidade e ao mesmo tempo as imagens impactantes daquilo que estamos perdendo. Já está de volta, foi tranquilo. A Maria foi te substituindo aí, Adriano. Não, abre o microfone agora. Só abriu o micro, cá embaixo. Abri, desculpa. Não faz nada. Então, Felipe, não sei se eu entendi a pergunta, mas pensando no iceberg, eu não penso muito assim, na realidade, tirando as fotos dos bichos, né? Quando o que sempre me atraiu numa cena é o que eu estou vendo. Se a cena me atrai os meus olhos, eu fotografo. Eu gosto do clique pelo clique, né? Vocês estão me ouvindo? Ixi. Sim. Perfeitamente, perfeitamente. Beleza, que vocês estão travando. É que às vezes fica paradinho. Não, beleza. Então, eu sou atraído pelo meu olhar. Se o meu olhar vê alguma cena que eu gosto, eu fotografo, né? Naquela foto do iceberg, especificamente, eu estava acompanhando a Marinha Chilena. Eu fui convidado pela Marinha Chilena para acompanhar eles lá para a Antártida há muitos anos atrás. Aquela foto é filme, para você ter ideia. Isso foi em 2000, há 20 anos atrás, 21 anos atrás. Então, eu fotografo o que meu olho é atraído, para o que o meu olho é atraído. E, obviamente, se eu vou fazer um trabalho específico, né, eu estou acompanhando uma pesquisa, eu estou acompanhando uma expedição científica, eu interajo muito com os pesquisadores para ver qual que é a demanda deles, né, no sentido de imagem. Né, porque, para todos os efeitos, eu estou fotografando uma atividade. Então, eu queria que você fotografasse esse ambiente, porque esse ambiente traz informações sobre a espécie que eu estou estudando, e assim vai. Então, é um misto do que meu olhar é atraído para a informação atrelada àquela imagem, àquele momento. Né? Aí, o que eu faço? Como eu estudei muito fotografia, eu tento atribuir padrões estéticos, né? Qualidades, assim, para que a foto tenha um valor estético maior e atraia outros olhares. Porque se eu faço uma foto muito técnica, eu vou atingir um certo público. Mas se eu pego uma foto e faço com uma estética que outras pessoas que não são daquele universo, os leigos, outras áreas da sociedade gostem, eu consigo atingir mais pessoas. Né? Então é dessa forma. Legal, obrigado pela resposta. Nada. Pessoal, alguém tem perguntas, curiosidades? Posso fazer uma pergunta? Claro. Adriano, tu já mencionaste aí, né, que tu tem fotos de filmes ainda, né? Então, uma pergunta, assim, tu que viveu esse período de foto analógica, foto em filme, né, de
muitas vezes ter que escolher o que fotografar, né? Quando a gente trabalhava com filme, né? Porque Sim. é por questão econômica, né? E a foto digital agora, né? Os recursos, o alto foco, o alto contraste. Eu queria assim te perguntar assim, como tu vê que isso mudou, né? A fotografia para ti, assim, né? Para o teu trabalho, para o teu produto, né? Se queria saber assim o impacto. Assim, Na realidade, ó, eu vou te falar, eu mudei, eu migrei para o digital em 2006. Eu fui até o final da era analógica, quando eu lembro direitinho, eu tinha sido contratado para fazer um trabalho pelo Ministério do Meio Ambiente no programa de revitalização do Rio São Francisco. Eu ia ficar mais de um mês viajando pelo Rio inteiro. Fui comprar filme e não tinha, em São Paulo. Aí eu falei, opa, o mundo está mudando. Chegou a hora. E aí eu migrei. Então, para mim, em termos de clique, em termos de enquadramento, em termos de estética, em termos do que eu acho importante ser documentado, não mudou nada. O que me facilitou? Tem muitas facilidades. O digital trouxe muitas facilidades. Uma delas é assim, um número maior de cliques, mas ao mesmo tempo isso pode ser um grande perigo, porque as pessoas hoje em dia estão fotografando compulsivamente e acabam não aproveitando e não pensando na fotografia. E aí enchem os HDs de imagem e acabam não aproveitando. Eu fotografo mais? Eu clico mais? Sim, mas não tanto quanto eu vejo a compulsão das pessoas. O digital ele facilitou nessa rapidez de transferir a informação. Eu estou aqui, tiro a foto e já mando para você. Ontem, uns dias atrás, uma pesquisadora falou, estou precisando das fotos que a gente fez, eu perdi o meu HD deu pau, eu perdi as fotos que a gente fez lá na Caatinga de Caverna. Eu mandei. Então existe essa facilidade. Mas qual é o perigo do digital? E aí eu vou trazer uma frase de um conterrâneo de vocês, que é o Mário Quintana. E ele falava assim, se o homem não fosse cômodo, não tinha inventado a roda. Por que eu digo isso? Porque o digital deixou as pessoas preguiçosas. Ninguém estuda mais. Eles vivem do conceito de que a tecnologia resolve tudo. Resolve. Mas e o prazer de estudar? E o prazer de pegar uma foto e falar assim, olha, saiu pronto. Porque o que eu sempre falo quando eu dou palestra sobre fotografia, eu falo assim, vocês têm que sair do campo com a foto pronta. Não existia na época do filme, isso eu trago de herança, não existia esse negócio, depois eu arrumo no computador. Não existe. Não existia. E hoje existe, não, faço de qualquer jeito e depois eu conserto. Você não conserta, você pode mascarar. Né? Então, o grande perigo do digital é esse comodismo que tá meio generalizado, porque ninguém estuda mais fotografia, né? Conceitos técnicos. Então, eu acho que tem o ônus e o bônus da era digital. Né? Facilita, mas precisa conhecimento para trabalhar em cima. Exato. Né? Porque, nossa, as fotos que você faz, olha essa foto que legal. Eu estudei para chegar nela. Por isso que eu brinco no começo que a gente estava conversando. Sorte é uma coisa que existe para quem não se dedica, para quem não vai a fundo naquele assunto. Né? É isso. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. Obrigado. A facilidade por um lado, mas continua tendo a necessidade de um conhecimento prévio, né, de uma ação prévia para obter um resultado melhor. Né? E as fotos digitais às vezes são enganosas também, né? A pessoa tira uma foto digital no campo, aparece maravilhosa no visor, quando vai ver não tem, exato. Não tem um produto adequado. Ela é muito engana. E eu tenho uma máxima dentro da minha profissão que eu penso assim, se eu ficar mais de 3 a 5 minutos na frente do computador tentando arrumar uma foto,
é porque eu errei na hora do clique. Porque se você estuda fotografia, se você vai a fundo, se você aprende enquadramento, se você aprende estética de imagem, se aprende a regular o teu equipamento, você sai com a foto pronta do campo. Eu imagino que você tenha trabalhado assim pelos nossos cabelos grisalhos, você é da época do filme também, e você sabe que você tinha que sair pronto, você tinha que estudar. Não era fruto do acaso, né? Então, para quem gosta de fotografia, gente, estudem, não necessariamente para virar profissional, não quero isso, né? Não estou sugerindo isso, mas estudem pelo prazer de tirar uma foto, olhar e falar, nossa, que demais. Para que filtro? Isso é bobagem dessa era digital, dessa era virtual. Né? Ô, Adriano, eu vou fazer um comentário que tu vai sempre lembrar quando alguém falar de sorte, tá? Que foi uma frase que o Luiz Malabarba colocou aqui, que é do Picasso, que é sempre que a sorte bateu em minha porta, me encontrou trabalhando. Eu achei sensacional. Nossa! Adorei! Já vai pôr no livro, já vai pôr no próximo. Já vai pra capa do livro. O Denis, ó, tô até vendo a capa, o Denis lá com o negócio de rádio, telemetria e a frase embaixo. Essa frase é ótima. Nossa, fantástico, é isso mesmo. Gostei, obrigado aí por compartilhar. Eu ia só fazer um comentário. Obrigada, Amália. Eu só ia fazer um comentário depois de passar aqui para as perguntas, que aquilo que tu levantaste agora em relação à fotografia e à questão do digital aplica-se a todas as áreas do conhecimento, na verdade, porque as pessoas acham que agora porque consegue ter Google ou consegue ter Wikipédia, que isso substitui o estudo, né? Que isso substitui as horas que nós temos que nos dedicar ao nosso trabalho e à aquisição de conhecimento. E a fotografia é isso, né? É a mesma coisa. É esforço, é dedicação. Então, é super importante tu dizeres isso, até num contexto académico, porque isso é aplicável a todas as áreas em que a pessoa se dedique. É super importante esse estudo, essa dedicação, esse momento, essa reflexão sobre o que se está fazendo. Você falou tudo, Maria, e eu vou um pouco além que me ocorreu agora. A gente tem que entender e pensar, toda vez que a gente clica no Google e vai buscar sobre um assunto, a gente tem que lembrar que alguém estudou muito para submeter e divulgar aquele assunto. Exatamente. Né? Exatamente. E uma coisa que eu vejo, que eu li uma vez, há uns anos atrás, uma matéria sobre um trabalho de um neurocientista, não sei se é americano ou não, e o projeto de pesquisa dele, ele deu o nome de efeito Google, neurocientista. E que é uma coisa muito séria, porque ele está tentando provar, ou não sei se já provou ou não, de que a facilidade de acesso à informação está mudando quimicamente o processo de memorização do cérebro. Por quê? A gente não precisa memorizar mais nada, tudo é Google. Qual que é o telefone da Maria? Tuf, vai lá e procura. A gente não memoriza mais nada. Isso é muito sério. É verdade. Isso é muito sério, porque tudo que eu falei para vocês tá aqui no meu HD, as minhas memórias, e isso é um conteúdo que que só existe porque eu não googlei, eu fui lá e vivi. Por isso que eu digo, pessoal, vocês da nova geração, vivam, experimentem, sejam curiosos, saiam, viajem, sabe? Peguem carona, se sacrifiquem, passem perrengue, porque a gente perrengue é tão legal. A gente aprende quando a gente passa perrengue, a gente aprende a valorizar o que a gente de errado fez, às vezes o perrengue é fruto de um comportamento errado, a gente não vai repetir, a gente aprende, a gente cresce, isso é importante, né? Muito bom. Eu vou passar assim, a Débora entrou um pouquinho mais tarde, então eu não te vou pedir que repitas como e quando começaste, pois ela pode ver tudo no YouTube, mas vou adicionar uma perguntinha a isto. O que é que deu assim na tua cabeça, no teu coração, de um momento para o outro, dizer, vou largar a geologia e vou só dedicar-me à fotografia? Porque isso também está associado à pergunta que alguém, Paleo Hoffman, pergunta quais são os primeiros passos, né, os passos iniciais para poder viver disso. Então, como é que tu ganhaste essa motivação e como é que tu achaste, bom, eu vou conseguir viver desta profissão?
Bom, eu preciso dizer aqui para ele que perguntou os iniciais para poder viver disso, que eu comecei numa época diferente. Quando eu comecei a fotografar profissionalmente, isso foi em 91, né, existiam 3, 4 fotógrafos de natureza no Brasil. Porque a fotografia era muito segmentada. Você tinha fotógrafo de publicidade, fotógrafo de moda e fotógrafo de natureza e assim vai. Eram poucos. E no mundo da natureza, tinham poucos que eram suficientes para entregar o mercado que era de revista. A gente tinha revista no Brasil de natureza que nos recebia profissionalmente. Então, nos meus primeiros anos de fotografia, eu trabalhei exclusivamente para a revista, né? Mas com um enfoque mais nesse viés que eu sempre vivi, que é documentar pesquisa, documentar ciência, documentar conservação, porque eu nunca saí desse eixo. Eu não virei um fotógrafo, vou fazer foto bonitinha da natureza para divulgar. Não, sempre teve esse engajamento, porque é o que eu gosto, é o que eu acredito. Eu acho que já que eu estou indo para o campo, eu quero trazer informações atreladas àquela imagem. Lógico, passei de férias e em determinado lugar fiz uma foto de natureza, fiz, lógico, é sim. Mas, na época, o mercado era muito menor e o que se tinha de mercado absorvia os poucos profissionais da área. Com a era digital aumentou o número de pessoas interessadas em se profissionalizar, só que diminuiu as opções de mercado. As revistas acabaram, você não tem mais revista no Brasil, né? Você tem revista de moda, revista sim, mas revista de natureza você não tem no Brasil. Revista científica não paga pelas fotos, sabe? Então, existe um problema eminente aí, porque eu vejo cada vez mais, por causa da facilidade tecnológica, porque hoje você pega um celular, a foto sai boa. Tecnologicamente, os equipamentos te propiciam que a foto saia boa, né? Então tem muita gente que fala, eu quero me profissionalizar, mas o que eu faço? Onde que eu começo? Como que eu começo? É muito complicado. Então, por exemplo, é que não é esse universo nosso desses seminários onde a gente está conversando agora, mas grande parte das pessoas que querem se profissionalizar na fotografia em geral, segue a fotografia social. Vai fotografar eventos sociais, casamento, essas coisas. Porque é o único mercado que ainda está absorvendo, que ainda tem um pouco de mercado, mas a fotografia de natureza não tem. É um drama. Onde que eu entrei nessa história? Eu comecei a fotografar revista. Eu vou falar onde que eu comecei a fotografar profissionalmente. Numa revista de pesca esportiva. Em 91, estava começando esse mundo da pesca esportiva no Brasil. Uma pessoa que trabalhava numa revista viu minhas fotos por acaso. Eu trabalhava em geologia, trabalhava com pesquisa em caverna. Me viu por acaso umas fotos minhas, me chamou para fazer um trabalho. E na primeira reunião que eu tive com eles, eu falei, eu não sou fotógrafo, eu sou geólogo. Ela, mas você fotografa bem? Por que eu fotografava bem, na opinião dela? Porque eu estudava muito fotografia. Aí, você não quer vir fazer um trabalho aqui para a revista? A gente precisa de alguém que esteja acostumado a viajar. Eu já era acostumado a viajar, porque eu tenho essa história de viajar muito, desde a infância, com minha família e coisa e tal. Aí, eu comecei a fazer um trabalho, mas sem largar a área acadêmica de pesquisa e tal, né? Comecei a fotografar e aí fui tomando gosto, porque eu viajava muito com a revista, gosto muito de viajar, gosto de passar perrengue, ia muito para lá, viajar. Aí chegou uma hora o fio, quando, né, as águas se dividiram, eu falei, não, vou largar, porque eu não estou dando conta de fazer as duas coisas bem feitas, porque aí entra a dedicação.
Eu quis me dedicar à fotografia para continuar fazendo bem feito. Não conseguia me dividir ou fazer uma coisa ou outra. Depois que eu já estava mais enraizado na fotografia, eu até voltei para a academia. Lembro que eu queria muito fazer mestrado com caverna. Voltei e fiz umas matérias como ouvinte, né? Era um momento de entre-safra de trabalho fotográfico. Eu falei, quem sabe eu consigo fazer o meu mestrado e continuar a fotografia, mas não deu. Porque aí voltou a máquina da fotografia a turbinar e eu segui. Então, o que fazer hoje para se profissionalizar na área de fotografia de natureza, eu não sei, sinceramente. E não é eu não sei, porque eu ocupo um nicho, por exemplo, o pessoal da minha geração estão parando, porque não querem mais viver perrengue. Eu não me importo com perrengue. Então, eu pertenço a um nicho que é essa fotografia mais voltada à conservação, direcionada à pesquisa. Eu me mantenho nela, né? E as pessoas que estão começando, é um universo que você precisa ter, que transcende um pouco a fotografia, o clique. Você tem que ter vivência. E isso só a vida te dá, sabe? Eu já tive que substituir fotógrafo na Amazônia em expedições porque a pessoa, apesar de fotografar bem, não estava aguentando o tranco, porque não é fácil. Uma coisa é você saber fotografar, outra coisa é você entrar numa situação que tem tantas variáveis, sabe? Dormir mal, comer mal, doenças que você pega, insetos a rodo, pensando na Amazônia, né? Não é só você clicar bem, né? Vocês são pesquisadores, você sabe que, por exemplo, intuição não é importante muitas vezes de você ter uns feelings assim, de você está com uma dor, falando, puta, e se eu fizer por esse caminho, será que eu acho a minha resposta que eu quero? Se eu responder essa equação, será que vem a resposta? Sabe, são coisas que a gente adquire com a vida, né? Então, enfim, eu não sei se eu respondi, mas voltando, é possível? Se estudar. É possível? Se dedicar muito, não ser ganancioso. Eu nunca fui ganancioso, eu quero só pagar minhas contas e ser feliz com o que eu faço, né? Não quero ficar milionário porque eu não vou ficar mesmo. Não estou aqui para isso, não vim para o mundo para isso, né? É isso. Adriano, eu vou só convidar o Hélio. Tu estás com o microfone, a gente sabe que para ti foi uma palestra especial. Em vez de eu fazer a tua pergunta ao Adriano, eu peço que tu faças diretamente, nem que seja só ligar o teu áudio. Tá, vou ligar a câmera aqui também. Tô ligando. Ô, Adriano, obrigado pela palestra. Obrigado. Fiquei muito feliz mesmo. Eu fotografo há algum tempo já, mas eu fui para a área da macro. Uhum. E a pergunta que eu queria fazer para ti é o papel que a fotografia de natureza pode trazer, né? O bem-estar, né? A cor verde, dando um exemplo assim de você pegar prazer, pegar um corredor de um hospital assim cheio de fotos de natureza, né, de cor verde, e o bem-estar que isso pode acarretar para as pessoas, não só nos hospitais, mas em casa mesmo. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que é fundamental isso. Sabe por quê? Porque você pode ter visto, se você viu ao longo da minha palestra, eu juntei 160 fotos e mostrei 5 ou 6 fotos de desgraça, de questões, problemas ambientais. O resto foi só bonito, beleza, 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 beleza. Porque a gente tem duas formas de contagiar as pessoas. Ou é pelo belo ou é pelo drama. Ninguém aguenta mais o drama. Então, quem daqui vê jornal na TV, ninguém mais quer ver, porque é só drama, 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 drama. Então, eu escolhi mostrar o belo, no sentido, aspecto, assim,
de falar assim, ó, tá vendo esse lugar maravilhoso? Olha, não é bonito? Ah, é bonito. Vamos manter assim? Bom, lógico, vamos manter assim. Vamos manter assim para as próximas gerações? Lógico. Então, para manter bonito para as próximas gerações, a gente não pode fazer isso, aquilo. Você contagia pelo belo. E isso que você está falando é fundamental pelo belo. Porque já existem muita gente querendo mostrar o drama. Eu não vou para a Amazônia mostrar o drama. Eu tenho fotos dramáticas, tenho muito, né? Mas já me perguntaram, mas como que você consegue sobreviver vendo tanta coisa ruim? Porque o meu foco não é para esse. Eu acredito, eu sou otimista. Eu acredito que as coisas podem reverter. Eu acredito nesse planeta. Eu fui estudar a geologia para entender esse planeta que a gente vive. Eu acredito nele. E aquela coisa, já me perguntaram, essa coisa da pandemia, né? O homem é muito antropocêntrico, ele acha que tudo vive ao redor dele. A gente veio para esse mundo como espécie, a gente vai desaparecer nesse mundo como espécie e a Terra vai continuar girando. E a natureza vai se adaptando, evoluindo, mudando, extinguindo, renascendo e assim vai. Então, eu acho isso fundamental, Hélio. Usar a fotografia para trazer otimismo para as pessoas. Eu acho isso fundamental. É o que eu faço. Você pode ver, eu não divulgo foto ruim. Não, porque eu não tô aqui para isso. Eu só vejo coisa legal. Eu vejo coisa ruim, mas eu vejo coisa legal porque eu vou atrás do legal. Né? É isso, é a postura. Aí já é humano, é aquela coisa, é o meu lado humano. Né? Não, eu sempre brinco, só finalizando a tua pergunta, eu sempre brinco que antes de sermos a profissão que escolhemos, somos seres humanos. Né? E por sermos seres humanos, somos iguais, é uma coisa horizontal. Você entende mais do bicho que você entende? Putz, ótimo, me ensina sobre o bicho. Ótimo. Você quer saber sobre fotografia? Beleza, eu vou te ensinar. E aí a gente consegue ser nivelado, sabe? Porque somos seres humanos, depois seremos as profissões que escolhemos, né? Eu vejo assim. Não sei se eu respondi, mas... Respondeu, sim, perfeito. Que bom, muito obrigado. Beleza. Obrigado você, cara. Obrigada, Hélio. Obrigada, Adriano. Eu, assim, acho que não podíamos fechar de uma maneira mais bonita e acho que queria-te agradecer porque estamos vivendo esse momento difícil. Achamos que estamos saindo desse momento difícil, mas é importante ter palavras inspiradoras, palavras de profissionais que já estão há muito tempo na sua área e também, enfim, mostrar como é importante aquilo que nós fazemos, né? Aqui nós estamos a falar de cientistas, essencialmente, e tu reportas, partilhas, divulgas esse trabalho connosco, não é para nós, mas connosco. Eu acho que isso é maravilhoso. Então, queria-te agradecer mais uma vez a gente ter conseguido encontrar este dia. Acho que foi perfeito, demorou, mas valeu a pena a espera. Enfim, agora vocês todos têm aqui os contatos do Adriano, mais perguntas, dicas, se quiserem convidá-lo para expedições, já sabem que ele topa sempre. Eu topo sempre, eu adoro, eu acho importantíssimo, é um pouco da minha história, eu acho importante compartilhar. A gente quer te convidar para vir fazer aqui um trabalho no Pampa e aí vais ter muitos especialistas em muitos grupos taxonómicos aqui que vão querer te roubar. E mais uma vez, muito obrigada, Adriana. Assim, obrigado a você, Maria, pelo convite. Eu vou falar para você, o Pampa, eu não conheço praticamente nada. É muito nada. lindo. Eu sei. Então, podem me convidar que eu vou adorar. E se vocês quiserem, a Flávia Tirelli aqui da Pro. Sim, a Flavinha trabalha aqui conosco no laboratório, sim. Que máximo. Então, gente, se vocês quiserem, no meu site lá onde eu indiquei, tem os livros ainda, alguns livros. Eu já fui se vocês quiserem, me mandem a mensagem. Se vocês quiserem comprar, um tipo um e-commerce, vai lá e compra. E manda uma mensagem e fala assim, eu fiz a sua palestra, que aí eu faço uma dedicatória, olha que legal, fica mais personalizado o livro. Eu vou querer das cavernas com uma dedicatória sobre morcegos, mas eu te aviso.
Perfeito, escreve lá, não, com o maior prazer. Eu mando, eu sempre, quando eu dou palestra, eu sempre falo assim, quem quiser que eu escreva, dê uma dedicatória à pessoa tal, o filho do amigo, não sei o quê, eu ponho, é super legal o feedback, é muito legal. É muito bom. E para te dizer assim, eu fiz um percurso, comecei na Amazónia, a minha vinda para o Brasil começou lá pelo norte, e eu só vim terminar aqui no sul. E o meu encanto com os diferentes biomas nunca diminuiu. Quando eu saí da Amazónia e comecei a trabalhar no Cerrado, eu pensei, nada me vai encantar como a Amazónia. E eu enganei-me redondamente, porque eu fiquei apaixonada pelo Cerrado. Depois fui para o Pantanal, depois fui para a Caatinga, depois fui para a Mata Atlântica e só depois no Pampa. E esse fascínio, assim, nunca diminuiu. E eu acho que assim, aquilo que tu mostras com as tuas imagens é isso. Essa beleza está por todo lado. Está por todo lado. A beleza, na realidade, eu sempre falo isso, assim, uma coisa mais filosófica, a beleza está dentro da gente. Também. Está dentro da gente. E no sentido de que se você tem essa busca, essa curiosidade humana, pessoal, o que você vê vai ser belo, sabe? Lógico, a Amazônia é um negócio gigante, é tudo mega, né? É tudo mega. Então, impressiona, mas aí quando você vai para um cerrado e você vê aquela dimensão de coisas que estão lá escondidas, assim, sabe? Aí você entende e fala, pô, são belezas distintas. Exatamente. Não é maior. Não existe comparativo, não existe. Né? É isso. Bom, vou-te deixar aqui para ler os comentários, acho que não vou repetir, o pessoal adorou. Obrigado, obrigado, gente. E eu, mais uma vez, muito obrigada. Estamos à tua disposição para precisares, estamos aqui e, enfim, pessoal, muito obrigada por terem vindo. Pedimos imensa desculpa pela confusão do cartaz, que estava errado, ninguém sabe porquê, mas o nosso horário, vocês já sabem, é sempre 10h30, exceto informação em contrário. Tá? Então leiam as entrelinhas, não é nem só para os cartazes. E avisando que, enfim, nós encerramos aqui o semestre, mas em setembro, logo ali na primeira quinzena de setembro, não logo no início, mas vamos retomar, tá bom? A questão do horário é porque a gente queria inserir o fator perrengue na apresentação, já que o Adriano gosta tanto do perrengue. Exatamente. Vamos ver se esse cara sabe lidar com um perrenguezinho aqui digital. Tá vendo? Aprendi e ainda deu tempo de colocar o deles no... E ainda deu, exatamente. Ainda ganhou com isso. Foi pra isso. Gente, então, muito obrigado, Adriano, a Maria, que tem convite. Feito com todo carinho os convites para os seminários, não só os alunos que assistem porque precisam do crédito, mas os nossos colegas de PPG, quem não é do PPG, que continua assistindo. Assim, é muito satisfatório para nós saber que, de certa forma, a gente está trazendo pessoas que vocês têm interesse, e esse é o nosso objetivo, né? Apesar de, às vezes, a gente querer puxar a sardinha para o nosso lado, né? A Maria até está tentando evitar de trazer só morcególogo ou conservacionista. Ela fala, não, esse eu vou chamar semestre que vem, porque senão ela monopoliza. Mas, né? Então, muito obrigado, gente. Fechamos esse semestre com chave de ouro mesmo. Obrigado, bom almoço a todos. Estou à disposição. Bom trabalho, Adriano. Eu sei que vais entrar em expedição. Tudo de bom. Ficamos à espera das tuas próximas fotos. Um grande abraço. Obrigado vocês pelo convite. Até a próxima. Vai ter próximo, com certeza. Vai ter próximo. Obrigado, tchau. gente. Tchau. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Se cuidem aí. Hein?